Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23 para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. E é claro, você conferindo agora os destaques da edição do programa de hoje. Vamos falar sobre um caso de um empresário que foi preso durante uma operação da Polícia Federal aqui em Franca. Esse é um dos assuntos que você acompanha na edição desta quarta-feira e você ligado aqui no JR23. Mas além desse assunto, nós temos também outros casos que você acompanha no programa de hoje. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 20 locais, em 8 cidades aqui do estado de São Paulo, incluindo a capital, litoral e interior. E esses endereços, os alvos de hoje, foram obtidos a partir de uma prisão em flagrante que a polícia fez, essa força-tarefa, no dia 3 de outubro. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias do Vidro, o Brasil produz cerca de 1 milhão de toneladas por ano, incluindo garrafas e outros materiais, mas apenas 25% desse total é reciclado. Os 3 pontos valem igual qualquer outro jogo, né? Mas a gente sabe que, se tratando de Corinthians e Santos, o clássico é importantíssimo para nós, tanto a questão de pontuação no campeonato quanto de questão de energia, né? A questão de animação para a gente na sequência. Estamos vivendo um bom momento no basquete. Eu estou vivendo um momento excelente na minha carreira, com vários títulos, inclusive o título da Copa América. Há 2 meses atrás, um título muito especial para mim. Foi meu primeiro título internacional com a seleção brasileira. E ainda também hoje é dia de clássico, tem equipe do Corinthians contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro na retomada do Brasileirão, depois de mais uma data FIFA. E é claro que a equipe do Corinthians focada na vitória, o Santos mais do que nunca precisando dos 3 pontos. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no JR23, que já está no ar. Chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo sem fogo. Uma ação de todos, para o bem de todos. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. À noite de quarta-feira, você ligado aqui no JR23 com todas as informações, não só de Franca, mas também de toda a nossa região. A gente começa trazendo os detalhes aqui da nossa cidade, mais uma operação da Polícia Federal realizada na manhã de hoje, e essa operação de combate aos crimes de descaminho, falsidade ideológica, cumprindo 2 mandados de busca e apreensão em uma empresa aqui em Franca. As investigações apontam que o empresário francano seria o responsável por emitir notas fiscais falsas com o objetivo de justificar o transporte de produtos eletrônicos importados de forma irregular, sem recolhimento dos impostos devidos.
Esses produtos eram, segundo a Polícia Federal, distribuídos e comercializados em diferentes regiões do país. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos documentos e uma arma de fogo. O investigado pode responder pelos crimes de descaminho, falsidade ideológica, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão, além também de multa. E a gente continua também repercutindo, você que tem acompanhado o JR23 nos últimos dias, em relação aos casos, de intoxicação de bebidas pelo uso, a mistura, a falsificação com metanol. Mais uma operação foi feita em todo o estado de São Paulo, em várias cidades. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 20 locais, em 8 cidades aqui do estado de São Paulo, incluindo a capital, litoral e interior. E esses endereços, os alvos de hoje, foram obtidos a partir de uma prisão em flagrante que a polícia fez, essa força-tarefa, no dia 3 de outubro. Um grande falsificador de bebidas que foi preso aqui na zona norte da cidade de São Paulo. Lá foram encontrados rótulos, inclusive selos da Receita Federal, milhares de itens de falsificação. Os endereços de hoje estavam ligados a esse grande falsificador, compravam deles. Foram 6 prisões em flagrante, uma delas em São José dos Campos. Para a gente ter uma ideia, essa pessoa, este homem preso lá em São José dos Campos, comprava deste grande falsificador garrafas, grandes marcas de uísque vendidas a 3 mil, 4 mil reais. Ele pagava 10% por cada vasilhame, 300 reais em média, por exemplo. Recebia essas garrafas, segundo ele, clientes muito exigentes, as garrafas tinham de estar em perfeito estado, e aí ele envasilhava manualmente com funil, colocava dentro dessas garrafas bebida, uísque falsificado. Além dessas prisões que foram feitas, a polícia, as investigações apontam que não se trata de uma organização criminosa, de uma grande organização criminosa, mas de pessoas que se associaram para falsificar bebidas. Além disso, outros 6 estados do país também estariam comprando essas bebidas falsificadas. Eles conseguiram, essa força-tarefa, identificar na hora que essas bebidas estavam falsificadas por meio de um teste, mas a contaminação por metanol, essa análise só é feita pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil aqui de São Paulo. Então, só depois dessas análises que a gente vai saber de fato se essas bebidas estavam contaminadas ou não com metanol. Bom, e ainda sobre esse assunto, nós temos aí informações relacionadas às garrafas, porque também tudo em apuração, o uso dos vasilhames, a garrafa de vidro mesmo. E tem agora até medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, a reciclagem, que pode ajudar a combater a falsificação de bebidas. Grande São Paulo chega a processar por ano 100 mil toneladas de vidro em geral. O vidro, que é coletado em várias regiões do país, é separado de componentes como tampas e lacres, triturado e dividido por cores. Além de cooperar com a sustentabilidade, e ter o compromisso que esse vidro ele vai ser reciclado, a gente também tem uma menor emissão de CO2 na atmosfera. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias do Vidro, o Brasil produz cerca de 1 milhão de toneladas por ano, incluindo garrafas e outros materiais, mas apenas 25% desse total é reciclado. A reciclagem tem aumentado nos últimos dias. Com a crise no mercado de bebidas, a empresa tem recebido mais garrafas, tanto aquelas apreendidas pela polícia, quanto as entregues voluntariamente por estabelecimentos como adegas e bares. Esse pessoal começou a procurar justamente para não incorrer em materiais falsificados que possa chegar até eles. Então, o ideal é que nós tenhamos a responsabilidade de tudo aquilo que a gente consome destinar corretamente. Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, em muitos casos, as aquisições das garrafas pelos falsificadores são feitas na internet, onde ainda é possível localizar garrafas de marcas famosas. Mas também há o desvio de garrafas pelas cooperativas de coleta de recicláveis, que vendem o produto aos fraudadores. A gente insiste que tem que aumentar os programas de logística reversa da própria indústria para que a indústria entre em contato com essas recicladoras e recupere essas garrafas para que elas não voltem ao mercado nas mãos dos falsificadores. Os empresários de estabelecimentos que vendem bebida e os consumidores precisam ficar atentos na hora de descartar as garrafas. Arrancar o rótulo,
jogar a tampa fora numa lata de lixo, a garrafa no outro, isso tudo ajuda a impedir essa logística reversa dos bandidos. É isso aí. No próximo bloco tem mais informações, tem combate ao tráfico de drogas e também, é claro, o uso de tecnologia na investigação de crimes. E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. E deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Para alguns é só uma gota. Para todos, pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. E também na manhã desta quarta-feira, a DISI, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, fez mais uma operação e conseguiu apreender drogas e também prender traficantes. O trabalho contra o tráfico de drogas resultou aí na prisão em flagrante de 2 jovens e na apreensão de mais de 170 porções de entorpecentes. A ação aconteceu em um conjunto de apartamentos localizado na Avenida Dom Pedro I, no bairro Moema. A equipe da Polícia Civil iniciou as diligências após o recebimento de uma denúncia anônima que apontava a existência de um ponto de drogas no local, conhecido como Biqueira, sob a responsabilidade de um homem de 35 anos. Segundo as investigações, ele contava com o apoio ainda de 2 jovens de 20 anos e 18 anos que realizavam a comercialização dos entorpecentes naquele local. É claro que as drogas foram apreendidas, no imóvel ainda também foram encontrados mais de R$3.000 em dinheiro, celulares e uma fita adesiva, além de produtos para embalar aí os entorpecentes.
O caso foi registrado e os bandidos foram presos pela Polícia Civil. E agora vamos falar de tecnologia. Tecnologia que ajuda na investigação também de crimes e no setor de perícia. No laboratório de balística, cada marca em um projétil pode contar a história de um crime. É ali que o Quantum, o microscópio virtual, único na América Latina, faz a diferença. Ele amplia as imagens em alta definição e compara os disparos em um nível de detalhe impressionante, levando em consideração dados matemáticos. O resultado é mais agilidade e provas técnicas ainda mais seguras. Tem duas equipes do raio. Chegam lá, tem um confronto policial que necessariamente a justiça quer saber quem alvejou aquele alvo, certo? Então, todas as armas ficam presas aqui para fazer a comparação. Então, são 8 armas, 2 guarnições sem armas, porque o batalhão não consegue repor essas armas. Então, antigamente a gente precisava de um mês. Imagina, 2 equipes do raio, um mês sem arma. Hoje em dia a gente consegue devolver essas armas no mesmo dia. Fora do laboratório, o cenário lembra uma cena de cinema. Os peritos usam o Forenscope 8K e o CSI portátil para capturar digitais invisíveis e outros vestígios no próprio local do crime. As imagens são nítidas e dispensam reagentes ou iluminação extra. Onde antes a coleta demorava mais de 1 hora, agora o resultado sai em minutos. No núcleo de perícia audiovisual, o trabalho é outro tipo de investigação. Nós trabalhamos com a verificação de edição em imagens adulteradas, a verificação de edição em áudio também, o cálculo de velocidade de veículos ou qualquer outra medição que tenha imagens suspeitas que tenham crime. Nós também fazemos a comparação de imagens, caso tenha algum suspeito, ao qual se não sabe a identidade exata, nós buscamos no banco de dados da Perforce para identificar essa pessoa. Nos laboratórios de perícia documentoscópica e contábil, o foco está no papel e na tinta. O vídeo comparador espectral, esse equipamento aqui, revela fraudes, rasuras e falsificações que o olho humano não vê. Nos dá os elementos de segurança que a gente já tem, vamos dizer assim, a capacidade técnica de detectar, e com ele é ampliado e nos mostra se é um documento verdadeiro ou falso. Em intervalo rápido e na sequência, mais informações no JR 23. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, como você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste, eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar, se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço, eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai.
Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças. Eu quero ser você quando crescer. E eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. É isso aí, estamos de volta com o JR23 para você, tudo ao vivo aqui na tela da TV que mostra você. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia. Vamos falar de esporte agora, falar do jogo do clássico pelo Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians. Vamos começar falando do Corinthians, né? O Corinthians que chega aí numa condição um pouco melhor em relação à equipe do Peixe, né? A equipe do Santos realmente precisa da vitória na partida de logo mais aí pelo Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A equipe do Corinthians está na zona de classificação, né, Thales? Boa noite para você. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR23. O Corinthians chega ao clássico em situação menos complicada. O Timão venceu na última rodada e está dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana, com 33 pontos ganhos em 27 rodadas disputadas, e tenta arrancar aí na reta final da temporada para garantir tranquilidade antes da disputa das semifinais da Copa do Brasil, marcadas para dezembro. Com 8 desfalques, além do técnico Dorival Júnior, o Corinthians terá mudanças para enfrentar aí o Santos, e a mais expressiva delas está no gol, com o garoto Felipe Longo estreando como profissional na vaga de Hugo Souza, que além de suspenso pelo terceiro amarelo, está com a seleção brasileira na Ásia, Ele estava defendendo aí o jogo, no caso a seleção brasileira, contra o jogo com a equipe do Japão. Exatamente, o Ranieri falou a respeito aí desse jogo de hoje, Santos e Corinthians. Os 3 pontos vale igual qualquer outro jogo, mas a gente sabe que, se tratando de Corinthians e Santos, o clássico é importantíssimo para nós, tanto a questão de pontuação no campeonato quanto de questão de energia, a questão de animação para a gente na sequência. Eu acho que se a gente conquistar, vai ser 3 pontos importantíssimos e a gente está lutando muito para isso. Quanto aos 100 jogos, eu fico muito feliz de atingir a marca. Acho que nem quando eu cheguei aqui, que eu tinha uma sequência de jogos, eu imaginava chegar nesse número, e hoje, amanhã eu vou estar sendo agraciado com essa marca aí. É uma grande conquista para minha carreira, eu fico muito feliz com isso. Pelo que a gente acompanhou do time deles durante a semana, o professor Dorival passou para a gente, é um time que pressiona muito o início do jogo, os primeiros 20 minutos, pressão extrema, eles sabem fazer valer
o quesito casa ali no começo do jogo. Então a gente espera poder não suportar isso, mas igualar a pressão, poder tentar pressionar eles também nesse começo, até para uma resposta para a gente mesmo, a gente ter esse início de jogo bem feito, bem encaixado as pressões, e aí conforme o jogo for desenrolando, a gente for conquistando a posse de bola, poder tentar orquestrar mais nossos ataques para que a gente possa fazer o gol e sair de lá com os 3 pontos. Bom, e agora a equipe do Santos, né, que após derrotado após invicto, né, 5 jogos, o Santos foi derrotado na última rodada pelo Ceará e segue aí próximo da zona de rebaixamento. Uma vitória no Clássico pode fazer o Peixe respirar um pouco na competição e diminuir a distância para o Corinthians. A equipe ficaria apenas 2 pontos do rival. Para a partida, o técnico Voivoda tem aí o retorno do meia Vitor Hugo, recuperado de uma lesão na coxa direita e que vinha sendo titular da equipe. O jogador Roleiser fala a respeito dessa partida. Entrenó bem esta semana, hicimos una boa semana, corregimos todos los errores que tuvimos, estamos preparando este partido de cuarta, que es un partido importante, un clásico. Cuando juego en casa, primero tenemos que hacer hincapié en el juego de Corinthians y después pensar en victoria, pero sabemos que son juegos importantes para Chimi y que tenemos que sumar para voltar encima. Bom, o Palmeiras está jogando nesse momento, né, no Campeonato Brasileiro, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. O Palmeiras é líder, né, 58 pontos, vem de 3 vitórias seguidas, abriu vantagem para cima do Flamengo, segundo colocado com 55 pontos. O detalhe é que o Palmeiras não está só focado no Brasileirão, mas também na Libertadores, e é o que o Felipe Anderson comenta aqui no JR 23. É sempre um objetivo estar na liderança, o Palmeiras sempre entra em todas as competições para vencer e nós vemos que o Campeonato Brasileiro é longo, a Libertadores é uma batalha, cada jogo, mas nós com maturidade, com experiência de todo o grupo em participar, em lutar por essas competições, sabemos que temos que manter o foco, não podemos pensar muito lá na frente, temos um mês de fogo, vamos dizer assim, um mês super importante, para a nossa caminhada, para os nossos objetivos, então é pensar jogo a jogo, é o foco total, porque sabemos que todos os jogos são importantes, todos os pontos são importantes, então pensando assim eu creio que nós iremos chegar na reta final lutando por tudo. Não, sempre o jogo contra o Bragantino é um jogo muito difícil, eles sempre colocam muita dificuldade para nós nos jogos, mas nós estamos num momento muito bom, nós respeitamos muito a equipe deles, sabemos que eles têm jogadores que podem desequilibrar os jogos, então temos que entrar com foco total, com a humildade que a gente sempre coloca para enfrentar todos os adversários, na nossa casa, com a nossa torcida, com a força deles também, nós cremos que podemos buscar esses 3 pontos. Então, é sempre muito importante, né, nós conhecermos cada vez mais nosso campo, entrosarmos, jogando com a velocidade do nosso campo, então fazer pontos aqui, ter a confiança sempre de jogar em nossa casa e saber que é um ponto forte nosso, isso vai nos dar muitos pontos, muitas alegrias para os torcedores. Isso aí, amanhã também tem o São Paulo jogando contra o Grêmio pelo Brasileirão, mas amanhã a gente volta para falar mais aqui no JR 23. Uma boa noite para você.